Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Robson Luca. Vamos em partes, né? Vamos lá. Primeiro, assim, questão do seu KNAI, KNAI relacionado a obras, depende exatamente, não só o KNAI, mas principalmente qual que é a sua atividade. Qual que é a sua atividade? Sua atividade principal. Você faz projetos, você executa obras, como que é isso? Por exemplo, você pega uma casa e executa, uma casa de 1.000 metros, um galpão de 1.000 metros, como que funciona? Por quê? Se tiver, por que que estou perguntando, né? Se tiver dentro, primeiro, se tiver dentro das atribuições dos técnicos industriais, você pode registrar no Conselho dos Técnicos Industriais, ponto, certo? Ou ainda, não, Robson, eu faço projetos, executo obras, grandes obras. Opa, então daí você pode registrar. Não só pode, como deve registrar. Ou no Conselho dos Engenheiros, que seria o CREA, ou ainda no Conselho dos Arquitetos, que seria o CAL. Tá? Tem essa opção ainda. Agora, tem uma questão, né, pode ser meio polêmico isso, mas isso até tô para finalizar, para postar o vídeo para vocês aí falando disso. Mas é o seguinte, em resumo assim, ó, tem que ver qual que é a atividade que você exerce de fato. Por quê? Se você, por exemplo, você é uma empresa que presta como empreita só. Tem muitas empresas que é empreita, porque você tem a construtora e tem as empreiteiras. Então a construtora ela é responsável por tudo e tem os empreiteiros. Então o responsável técnico ali pela atividade seria a construtora. Através aí a construtora sim teria que ter um responsável técnico. Agora, a empreiteira, se você só presta serviço de empreita, entendo eu que não precisaria ser registrado no conselho. Porque a sua finalidade é o quê? É terceirizar mão de obra, ponto. Tá? Então, ponto porque assim, não vou estender o assunto, mas em resumo isso aí. Teria que ver ainda qual que é a sua atividade principal. Olha, eu vi até caso aí do pessoal que estava comentando no vídeo, a pessoa ele é serralheiro, mas serralheiro artístico. Então não faz sentido ele ter um responsável, ter que ter um responsável técnico, engenheiro, para fazer o trabalho artístico dele, porque, inclusive, quem que vai fazer o trabalho em si, quem que vai elaborar, planejar o trabalho artístico? É o artista. Então nós temos sim garantia constitucional do direito de manifestação artística. Não pode. Tem lá na Constituição, tudo é livre exercício profissional, desde que cumpridas as leis, as exigências legais. Então, assim, se você vai fazer o projeto de uma casa, opa, tudo bem, tem que ter um engenheiro, um técnico de edificações, um arquiteto. Ponto. Agora, artístico, eu vou fazer. Daí, vou pegar um exemplo. Design interiores. Para fazer o projeto de design interiores, você precisa de um design interiores, pode ser um técnico, um tecnólogo, ou ainda pode ser um arquiteto, tá? Tranquilo. Agora, a peça que vai compor esse design interiores, essa decoração, por exemplo, é uma peça artística. Você precisa de um profissional habilitado? Não, é uma peça artística. Então tem algumas coisas que não faz sentido. Tem um outro colega também que é marceneiro, entrou em contato aí. Eu, sinceramente, entendo, não faz sentido, porque ele é marcenaria, não tem uma linha de produção, de fabricação. Ele é um profissional que ele faz os trabalhos dele individual. Então não faz sentido ele ter que ter um responsável técnico para isso. Porque assim, daí fala assim, não, mas tem que ter um responsável técnico para garantir a segurança da sociedade. É balela. Aí não existe isso. Tá? Não existe. Garantir a segurança da sociedade. Não faz sentido isso. Tá? Porque, de fato, o cara vai lá contrata um engenheiro. O engenheiro vai fazer o quê? Vai ficar olhando para a cara dele? O cara tá fazendo um trabalho artístico. Vai ficar olhando para a cara dele? Não tem objetivo. Tá? Então, por isso que você tem que ver qual que realmente é sua atividade aí, tá bom? Responder aqui tem por índice seu, é suficiente registrar minha empresa no CREA, pagar a anuidade ou existe outra obrigação adicional? Não. No caso, lembrando, se você realmente exerce atividade de engenharia, alguma atividade de fato ligada à engenharia, se você quiser registrar no CREA, você pode, ou no CAL. Quer dizer, engenharia não, né? Se for engenharia civil, por exemplo, as atividades você pode registrar no CAL também, que o CAL, o arquiteto, ele tem todas as atribuições do engenheiro civil. Tá? Agora, engenheiro mecânico, é uma atividade de engenharia mecânica. Daí tudo bem, tem que ser no CREA, não tem jeito, tá bom?
A não ser que tenha algumas atividades também que, inclusive, o arquiteto pode fazer algumas coisas também da refrigeração, o arquiteto pode fazer. Bom, enfim. Então, assim, se as suas atividades realmente for ligada, se você ao CREA, então registrar no CREA é o suficiente, tá bom? Outra coisa, é obrigatório ser um engenheiro responsável técnico registrado na empresa de forma permanente? É assim, ó, eles exigem, salvo engano agora aqui, 12 horas semanais. Então isso que é um problema, tá? Não estou dizendo que é todos, tá? Mas acontece muito, o pessoal vai lá, faz um contrato com o engenheiro, fica pagando lá uns 2, 3 mil reais por engenheiro, e de fato o engenheiro não participa da empresa. Então isso enfim, existe isso, tá? Não deve fazer isso, mas existe isso. Então, o que eles exigem é que tenha uma participação de 12 horas, no mínimo, na empresa, pela empresa, tá bom? Isso aí já é o suficiente. Bom, terceiro, como eventualmente presta serviço para outras empresas e emito notas fiscais sem problemas, existe risco de sofrer multa, não tem responsável técnico, prestação de serviços para outras empresas. Se você emite nota de serviços ligadas à engenharia, você tem que registrar no Conselho de Engenharia, tá bom? Fazendo a ressalva, se suas atividades pode ser técnico industrial ou arquiteto, pode registrar nessas empresas também, tá bom? Daí depois você dá uma olhadinha no canal, tem falando o que pode o técnico de edificações, tá? Se tiver alguma dúvida também, pergunta aqui também, a gente fala para você. Tem bastante coisa que o técnico de edificações pode fazer. Aqui. Existe a possibilidade de contratar um engenheiro apenas quando houver necessidade. Então, isso que é a questão, tá? Se não é a sua atividade, se você não faz atividade de maneira básica, de maneira habitual, seria sim possível isso. Mas o CREA entende que não. O CREA entende que se você fizer, se tiver o no KNAI lá, você tem que ter um responsável técnico, tá bom? Só que, por que eu estou falando para vocês que tem a questão da atividade básica, tem a básica da empresa, a atividade principal da empresa, e não é necessariamente que tem que estar do KNAI. É assim, ó, tem que ver o que você realmente exerce na atividade. Por que isso? Eu vi jurisprudência, jurisprudência em julgamentos, né, em que juízes, tribunais dão entendimento, tem esse entendimento. Entendo que pelo que eu vi, entendimento, pelo que eu vi, assim, pelo que tive experiência, o entendimento da maioria do juiz, pelo menos pelo que eu vi até hoje, no sentido de que, na verdade, não vi sentido contrário, tá? Todos os julgamentos que eu vi no sentido de que não é porque você tem um KNAI lá que você necessariamente tem que ter um engenheiro. Tem que ver a questão de fato, o exercício de fato. Qual que é o exercício de fato? Então, os juízes vão por isso, tá bom? O CREA, não, você perguntar no CREA, fala, não, você tem o KNAI, não importa, certo? Daí há os exemplos que eu já dei aí disso, certo? Qualquer dúvida aí, também fica à disposição, a gente vai respondendo todos os colegas aí. Aqui as suas dúvidas eu respondi até de quase 10 minutos aí, mas é que a dúvida de bastante colega que entrou, inclusive o pessoal que entrou novo aqui, bastante procurando essa informação, e eu tô para fazer os vídeos, era para postar hoje vídeo esclarecendo essas coisas, e muito mais, né, que vai ter no vídeo, mas uma série de vídeos, na verdade, que eu vi que o pessoal tá com bastante dúvida, mas já esclarecendo essas principais aí de todo mundo, tá bom? Ó, no caso, os técnicos industriais, ele emite um documento que chama TRT, é assim, ó. ART, TRT, RRT são documentos de responsabilidade técnica. Antigamente era só ART, que antigamente os arquitetos, os técnicos industriais e os engenheiros faziam tudo parte do mesmo conselho que era o CREA. Daí depois, em 2014, os arquitetos saíram do conselho, porque não tinha representatividade, enfim, uma questão política interna, e saiu. Daí, na normativa deles, eles criaram um documento de responsabilidade técnica, mudou o nome, RRT. Depois, quando os técnicos saíram em 2018, também criou um documento novo. Na verdade é um nome, tá? Que é o termo de responsabilidade técnica, mas assim, os três é o mesmo, tem o mesmo poder, a mesma força, a força que os técnicos tinham quando emitia RT e agora que emite o TRT não mudou nada quanto a isso, na verdade só beneficiou, porque a gente tem mais atribuições reconhecidas, mas de fato o peso é o mesmo, tá? É que assim, ó, por exemplo, um técnico de edificações, você pode fazer projetos de construção de até 80 metros. Para execução, a princípio, não tem limitação, para regularização também não tem limitação. Mas assim, se você fazer um projeto, é até 80 metros. O engenheiro não tem essa limitação, tá? Então, assim, daí o que muda é isso aí, que o técnico pode ou não pode, mas daí entra na mesma questão.
um advogado não pode fazer uma cirurgia médica, né? Assim como o médico também não pode advogar. Ponto. São profissões diferentes, cada um tem. O engenheiro mecânico tem uma responsabilidade, o civil tem outra. Igual os técnicos em edificações têm uma responsabilidade, o técnico mecânica tem outra. Daí o que muda é a responsabilidade de cada um pode ou não pode. Mas o documento em si, o poder do documento tem o mesmo valor. Se você pegar um projeto de estrutura metálica, por exemplo, de um engenheiro civil, um projeto, um documento de responsabilidade técnica do arquiteto e de um técnico em mecânica que está fazendo, por exemplo, um projeto mezanino, um projeto de estrutura metálica especificamente. Estamos falando especificamente da estrutura metálica. Não tem diferença de poder também, porque o técnico em mecânica, por exemplo, ele não tem limitação para projeto de estrutura metálica, tá? Então, não tem diferença nenhuma. O poder é o mesmo, a briga é a mesma, tá bom?